Então, pessoal, boa tarde. Hoje estamos reunidos para apresentar uns aos outros os resultados alcançados até o momento com o nosso programa de qualificação de atividades não presenciais. A gente estrutura esse programa num momento em que as redes sociais estão inundadas de memes e de depoimentos de pessoas exaustas, com demandas para todos os lados, de edição de vídeo, de publicação de conteúdos, de ter que se renovar, de ter uma formação continuada, acelerada, para conseguir dar conta das demandas das atividades não presenciais, e nós viemos com uma proposta de dar um conforto, de dar um apoio, de contribuir na edição dos vídeos, contribuir na edição dos conteúdos, contribuir na organização dos materiais para que estivessem acessíveis para os professores e talvez principalmente contribuir com a comunicação entre os professores dentro das áreas para que não se sentissem sozinhos nesse processo de planejamento e proposição de conteúdos e compartilhamento. Aquele movimento importante que nós tivemos na organização do canal do YouTube e no processo também de tradução e interpretação em Libras dos conteúdos, ele vai se reproduzindo também agora na organização dos textos didáticos na revista. O texto sempre é mais trabalhoso, mais difícil de você chegar a um formato mais próximo da perfeição, indefectível, né? O vídeo, ele é mais próximo da oralidade, né? E o texto, ele exige toda uma elaboração. Mas agora nós estamos conseguindo também fazer as entregas dos textos formatados na revista, e isso tem pegado bastante a gente, nos envolvido. Em breve já publicamos a primeira edição da revista, né, com o apoio aí da equipe, e agradeço muito a todos que trabalharam tanto, né, para que a gente chegasse num resultado equivalente ao resultado do canal do YouTube. E agora estamos rumando para a segunda edição, que seria a edição de setembro. Também tivemos a questão do canal, dos podcasts, né, com a participação importante ali da Franciele, a colaboração do Jason, do Igor, do Luciano, que fez também o logotipo ali do canal. Então, temos um canal para áudios, né, um canal para vídeos, um canal para textos, e tudo isso vai se integrando nos ambientes virtuais, que eu acho que a gente vai acabar conhecendo um pouco uns dos outros agora nessas atividades que nós podemos fazer essa troca hoje, consolidando o conhecimento entre nós do que foi possível realizar até aqui e nos dando força para novos projetos, novas ações futuras a partir desses conhecimentos que a gente está conseguindo elaborar com o que nós pudemos fazer até o momento. A gente vai, na etapa 5, acompanhando a apropriação que é feita, né, dos conteúdos e os efeitos disso, a utilização disso. Também existe um projeto da Pró-Reitoria de Ensino, que possivelmente pode ter continuidade, que é a criação de cursos MOOC, cursos abertos, massivos, online. E a experiência que nós tivemos com os nossos ambientes virtuais, que já são quase 100, traz indícios de como os professores poderiam criar dentro do IFSC esse tipo de curso, tendo modelos, tendo formas de apoio, e eles trazendo o conteúdo, as atividades, mas não tendo que fazer toda a organização, né, desses cursos. Então, são pequenos resultados aí que a gente vai acompanhando de até que ponto essa experiência contribui ou não para a inserção do IFSC no mundo digital. E esse nosso evento hoje é mais um momento de troca, de compartilhamento, que então nos possibilita saber mais sobre nós mesmos, saber mais uns sobre os outros, antes de divulgar para a comunidade externa. Então, assim, a gente vai vendo havendo eventos, havendo oportunidades dentro e fora do IFSC, como que a gente pode se apresentar? O que a gente tem para trazer? O que a gente fez? O que a gente pode
E para isso a gente precisa primeiro trocar um pouco entre nós, como num ensaio, e para em seguida poder se sentir à vontade para, em pequenos grupos, ir divulgando junto à comunidade interna e à comunidade externa. Vai ser muito interessante se a gente transformar isso em resultados de pesquisa, em produtos como artigos, trabalhos em eventos, e todo esse monitoramento que a gente possa fazer daqui para frente da utilização dos nossos conteúdos, dos nossos materiais. Com a palavra, então, o Mauro. Então, boa tarde a todos e a todas. Depois do histórico, né, da contextualização que a Maria da Glória, nossa coordenadora, tão bem fez, né, a gente fica mais esclarecido sobre algumas questões também, e temos a perspectiva de frutos logo na frente. Eu estou coordenando, eu sou Mauro Lorenzato, eu sou servidor do Campus Garopaba, comecei no programa como coordenador do Campus Garopaba, e depois, agora há alguns meses, passei para a coordenação do eixo tecnológico Ambiente e Saúde. Este eixo ele tem a colaboração de 7 profissionais docentes, fora a nossa equipe é formada por mim e por mais 3 designers, que estão todos aqui muito lindos e queridos, que são Marcela, Franciela e Maria Aparecida. Conseguiram visualizar, né? Pessoal, nosso produto, nosso resultado, que ainda está por ser finalizado, mas quase acabado, são 7 AVAs. Nós temos aqui análises clínicas, que a professora Rosane está colaborando conosco. A professora Rosane, deixa eu lembrar, ela é de Lages. A biologia, temos a professora Marcela de Palhoça. Ergonomia, a professora Laline e o professor de Jaraguá Hall e Juliano de Garopaba. Temos o ambiente virtual, gestão de resíduos e impactos ambientais, com o professor Juliano de Garopaba. Temos química ambiental com a professora Natália, que é de Criciúma, e a professora Graciane, que é de Gaspar. Temos radiologia com a professora Daiane, que é de Florianópolis. E temos saúde e segurança no trabalho, que é a professora Laline, e também a professora Juliana, que eu já citei da onde eles são. Que o nosso programa tem um template, né, dentro do Moodle, que é, então, o título, tá, do eixo, o título do AVA, e temos aqui as sessões, nós chamamos de sessões, que às vezes era chamado de quadradinhos. Então, nós temos plano de estudos, encontros síncronos, presença, dúvidas, isso aqui é um padrão, né, sendo que plano de estudos todos têm, todos vão atuar. Neste caso aqui, sistemas circulatórios, néfron, sistema renal e exame de urina. Depois nós temos vídeos, aula e materiais, atividades e a equipe. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o AVA Saúde e Segurança do Trabalho, que foi desenvolvido de forma, digamos que, pela responsabilidade da designer Maria Aparecida. Então, eu estou como designer educacional. Vou fazer um relato breve, né, de como eu iniciei no programa. Eu iniciei no programa, então, em fevereiro, né, como designer, então, do campus de Jaraguá do Sul, né, do IFSC Jaraguá do Sul, Campo Hall, sob lá a coordenação interna do professor William, né. Então, naquele momento inicial, a gente fez as reuniões, né, a gente fez o levantamento lá dos professores que queriam participar, a alimentação da planilha, né, dos registros, o levantamento de todos os materiais que os professores foram enviando, e depois, então, a qualificação desses materiais. Então, à medida que a gente foi qualificando e finalizando, a gente foi avançando em outras etapas, em outros desafios, né? Então, para poder avançar, né, nesse trabalho dentro do programa, é claro que principalmente, foi preciso me aperfeiçoar. Então, eu fiz também o curso, né, de videoaulas, né, com a equipe da UFSC. Também tive o auxílio de vários colegas, né, do programa, né, aqui principalmente o Jason, a Juliane Collin, o Rafael, né, que inúmeras vezes também pelo chat me respondia. Então, foi muito, muito, muito bom, né, eu fui evoluindo e se eu fizer, né, a retrospectiva do início até agora, nossa, praticamente eu aprendi muita coisa também junto com a equipe, então quero agradecer já desde o início, né. Então, na organização, então, a primeira fase foi criar o AVA, né, e pensamos também em qual nome, né, porque a gente foi recebendo os materiais, né, ela tinha responsabilidade
eu recebi os materiais do professor Juliano e eu estava com o material da professora Laline, né? Então, aí nós tínhamos que organizar e criar também um nome para essa sala, né? Então, foram algumas discussões entre nós, né? Entre o coordenador de eixo, né? Depois o Mauro também assumiu, e a Maria, né? Então, a gente chegou ali em segurança, saúde e segurança. Nós tínhamos muitos materiais, né? Da Laline, da professora Laline e do professor Juliano. Então, esse AVA, ele passou por várias reorganizações, né? Então, dentro desse AVA hoje ali, a gente tem 8 estudos, né? Então, a gente pode até abrir o plano ali, Mauro, né? E esse plano também foi construído junto com os professores. A gente precisava organizar, né? À medida que nós fomos recebendo o material, então, dar um nome para esse estudo, né? E quais materiais que a gente ia ter ali dentro, a carga horária. Então, a gente já seguiu o modelo padrão, né? Fizemos reuniões com os professores também, né? Os quais foram colaborando junto conosco na organização. À medida que a gente foi recebendo material, nós tínhamos material tanto do professor Juliano quanto da professora Laline, né? Nós precisávamos selecionar em qual estudo ele ia entrar, né? E se muitas vezes os dois professores contribuíram no mesmo estudo, outras vezes, né, nós tínhamos apenas um professor naquele estudo e o outro ficou para o outro. Às vezes nós juntávamos os materiais, né? Então aqui nós organizamos, claro que sempre, como a gente já tem, né, como padrão, e nas nossas reuniões que nós estamos definindo, a gente coloca a carga horária, uma breve descrição do material, uma breve orientação de como é feito, como que é para fazer o estudo, né, desse tema, né? Então, ali, nesse caso, ali na apresentação, nós colocamos as apresentações dos professores, né, que também passaram pela qualificação e pelo padrão, né, e pela arte que a gente tem disponível também, né, que já foi elaborado pelos outros designers, né. O vídeo também, quando nós recebemos, então, a gente passou o vídeo por uma edição, né, não só para colocar, né, as vinhetas, né, de abertura e de fechamento, mas muitas vezes tinha que fazer cortes, porque às vezes eram vídeos também que os professores já tinham, né, gravados, então a gente colocou dentro do padrão, né. Faz também uma breve introdução do que trata o vídeo. Os vídeos, geralmente, dentro desse AVA, eles variaram de 5 a 10 minutos, né, não foram, né, foram vídeos bem tranquilos também para a gente trabalhar, né? Nesse caso aqui também tem uma atividade e materiais complementares, né? O que não tem nele aqui são os materiais didáticos, né? E o podcast, tá? Mas, no geral, a gente pode dizer que esse estudo, ele tá bem redondinho, tá? Seria isso. Claro, né, que esse AVA, eu estou recebendo também outros materiais, né, que estão vindo do campus de Xanxerê, né? Então, tem a professora, acho que é Juscelia, que está trabalhando também com segurança do trabalho, e aí, esses materiais, depois, então, eu vou reorganizar dentro daqueles estudos que nós temos ali, ou, de repente, se tiver que criar um novo estudo também. Certo, Maria. Obrigado, certo, querida. Obrigada. Vou passar a palavra, então, para a Franciele e do Marcelo, tá, gente? Para a gente encerrando. Então, muito bem, boa tarde. Eu sou Franciele, designer do campus de Gaspar. Estive trabalhando, então, no AVA de Ambiente e Saúde, de forma especial nos ambientes de Biologia e Química Ambiental, né? Então, o início do meu trabalho se deu nesses dois ambientes, ainda um pouco antes do Mauro entrar. Então, o trabalho se deu, assim, de forma bem resumida, com a inicial inserção dos materiais nos ambientes, né? E com, aos poucos, então, a descrição da apresentação dos estudos. Aí, enfim, no decorrer, enfim, das atividades, a gente percebeu a necessidade de uma qualificação, de uma descrição mais qualificada das próprias apresentações dos estudos, né? Então, foi aí que entrou também a contribuição do Marcelo em nosso grupo, na nossa equipe. Então, tendo em vista que ele tem experiência e formação nessa área, né, especialmente biologia, então ele veio agregar valor ao conteúdo que já está nos ambientes e no AVA de Ambiente e Saúde. E a gente teve recentemente a professora Marcela, que nos enviou as atividades e foram qualificadas, enfim, nos templates, né, fazendo a formatação nos templates,
e também com um acréscimo de objetivos nesses templates e, aliás, nessas atividades, né? Então, tem os objetivos que sinalizam já o estudante o que ele vai ver nas atividades que também estão relacionadas com o próprio material, que em sua maior parte, principalmente no ambiente de biologia, é de videoaulas. Então, eu estava até fazendo uma conta aqui, são mais de 40 videoaulas que a gente acabou trabalhando somente no ambiente de biologia. Então, eu vou falando um pouquinho, mas esse material eu achei um diferencial porque é o mesmo assunto trabalhado em duas videoaulas diferentes. Esse daqui é um mapa mental. Então, assim, de uma forma bem breve, cerca de 32 segundos, traz de forma resumida todas as informações. Aí, logo na sequência, tem uma outra videoaula que traz de forma mais explicativa. Bom, pessoal, o hipotálamo, então, na região do encéfalo, né, do cérebro. E você pode dar uma olhada aqui, da professora no canto, né, aqui da glândula pineal, que a gente falou na aula. Mas que traz de uma forma mais ampla aqui, ó, o conteúdo um pouco acima sobre esse assunto, que vai ser esse tema. o assunto da aula também. Né, eu achei interessante de trazer para vocês de videoaulas apresentados nesse ambiente. Assim, eu vejo muito conteúdo, eu vejo conteúdo de qualidade trazido nesse ambiente de biologia, por exemplo, né? E também o acréscimo da minha contribuição ao ambiente foi a sala de radiologia com a professora Daiane, do campus de Florianópolis, né? Que foi a docente do curso técnico em radiologia que aderiu ao programa e montamos essa sala dentro desse eixo. Então, ela foi encerrada essa semana, na preparação. Tinha mais algumas coisinhas para falar, mas eu acho que o nosso tempo tá escasso, né? Infelizmente. Mas, assim, é o terceiro eixo pelo qual eu estou passando como coordenador de design educacional. E gostaria de elogiar muito a equipe. Já trabalhei com a Franciele na moda, no produção cultural e design. O professor Mauro também pegando junto sempre, né? Agregando ao trabalho que a gente faz. E, enfim, depois, se a gente quiser, se der tempo, a gente troca mais sobre as coisas que eu anotei para falar, beleza? Tá. Marcelo, Obrigado. muito obrigado pela tua brevidade. Franciele também, tá? Obrigado pela apresentação. E nós passamos a palavra, então, para a coordenadora geral, a professora Maria da Glória, tá? Obrigado, pessoal, pela atenção. Estamos à disposição para perguntas. De imediato passar a palavra para a Juliane, que vai falar um pouquinho do eixo recursos naturais, e enquanto isso a gente vai reunindo questões que a gente vai ter oportunidade de discutir em seguida. Que a minha fala vai ser um pouco mais breve também, então eu sou Juliane, sou design educacional do campus de São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste tivemos a demanda de apenas um professor que disponibilizou materiais para serem qualificados, é o professor Adinor, do eixo de recursos naturais, então eu acabei me vinculando também bastante a esse eixo de recursos naturais, contribuindo, né, também com as atividades, organização dos ambientes, em conjunto com o professor Rogério Anese, né, então o professor Rogério também acabou se desligando já do programa, então por isso eu vou estar apresentando um pouquinho desses ambientes que foram produzidos no eixo de recursos naturais. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Agora foi. Então, no eixo de recursos naturais, a gente trabalhou com a produção de 8 ambientes virtuais, né, dentro de dois componentes curriculares principais, né, então, principalmente, então, relacionados ao tema da fruticultura, onde tanto o professor Adinor quanto o professor Rogério contribuíram com a produção de materiais, e também do componente curricular de extensão rural, então, onde veio os temas de agroecologia e também história e cultura indígena e afro-brasileira. Então, temos aí o ambiente, então, de agroecologia voltado para energia e sustentabilidade, com materiais produzidos pelo professor Adinor, de São Miguel do Oeste, também agroecologia, produção e certificação de orgânicos, do professor Adinor, pequenos frutos dentro da área de fruticultura, também pelo professor Adinor,
colheita de frutas, então, materiais produzidos pelo professor Rogério, armazenamento refrigerado e atmosfera modificada, armazenamento em atmosfera controlada e pós-colheita, materiais produzidos pelo professor Rogério. Dentro da fruticultura também uma parte específica sobre a produção de cultura de nogueira pecan, produzida pelo professor Adinor, e, por fim, então, extensão rural, trabalhando o tema de história e cultura indígena e afro-brasileira, que visa até atender a questão da legislação, né, trabalhar esses temas transversais. Então, esse componente, esse AVA, né, esse ambiente virtual, focou nessa parte, então. Então, dentro desses, eu abri 2 aqui, assim, para mostrar brevemente, então, como foi a organização desses ambientes virtuais. Então, aqui temos um exemplo do ambiente virtual de colheita de frutas, produzido pelo professor Rogério. Então, com o plano de estudos, identificando quais materiais, videoaulas, textos didáticos, materiais que foram organizados aqui. E os tópicos, então, de estudos focados, então, separando, né, do material que estava pensado para um componente todo em alguns ambientes virtuais, alguns tópicos específicos. Trabalhamos principalmente com materiais que o professor Adinor e o professor Rogério já tinham produzido para os seus componentes curriculares, então, não houve, assim, uma produção nova de conteúdos específicos para o programa, mas, então, aproveitamos materiais que os professores já tinham, melhorando, né, qualificando estes materiais. Então, temos aqui um exemplo de um texto didático produzido pelo professor Rogério, né, então ele utilizava no formato do livro dentro do Moodle, né, então a gente colocou ele no formato de texto didático, também com complementação e direcionamento para as videoaulas que o professor produziu sobre o conteúdo, né. Então, temos aí bastante textos didáticos do professor Rogério, e para cada tópico também pensando em materiais complementares, vídeos do YouTube, sites e atividades. Então, todos os tópicos têm, geralmente a gente trabalha com questionário, com pelo menos 2, 3, 4 questões objetivas que os alunos tivessem que responder. Então, nesse sentido, foi organizado todos os demais tópicos, né, alguns com texto didático e videoaulas, outros apenas com texto didático, outros apenas com videoaulas, né, que ficou um pouco mais extenso, né, mas, então, tem a organização aí dos diversos tópicos de estudo. Então, todos eles, né, também aqui a gente deixou de forma resumida, ao final, as videoaulas e materiais que foram disponibilizadas para cada um dos tópicos, e as atividades propostas. Então, sempre um questionário de exercícios ao fim de cada tópico de estudos. Também vou demonstrar um pouquinho aqui do ambiente virtual de história e cultura indígena e afro-brasileira, produzido pelo professor Adinor. Então, o professor Adinor trabalhou bastante com as videoaulas, então ele tinha os materiais, as videoaulas já produzidas para as aulas que ele teve no decorrer desse período pandêmico, né? Então, foi disponibilizado as videoaulas, a gente dividiu em videoaulas menores, que geralmente eram videoaulas de 1 a 2 horas, né? E também os slides, também houve a qualificação desse material dos slides, né, colocando o template proposto para o programa também, né, organizando, né, melhorando também esses slides, com materiais complementares e também atividades propostas para cada tópico de estudos. A partir desses materiais, então, desses 8 ambientes virtuais que foram produzidos do Eixo de Recursos Naturais, também foi criado, então, a playlist de vídeos, né, então, hoje temos o Eixo Tecnológico de Recursos Naturais, na playlist tem 108 vídeos disponíveis. Aos poucos, a gente foi vendo melhorias, possibilidades também de incrementar esses vídeos, então, principalmente, eu trabalhei, principalmente junto com o Jason, né, que trabalhou nessa parte de edição de vídeos, me auxiliou, me deu várias dicas também, e depois, os últimos vídeos, a gente já conseguiu ir fazendo ele melhorando, fazendo mais bonitinho, então, já utilizamos aqui os slides já qualificados no programa, né, então, dando uma melhorada também com relação ao que o professor já tinha, utilizando a imagem que o professor havia gravado, né, colocando aqui um cabeçalho no vídeo, então, fica um pouco mais bacana, e deixamos também já um espacinho para, né, se futuramente houver a possibilidade de incluir também a tradução em Libras, né, então,
temos aí bastante material, bastante vídeos disponíveis nesses temas, então, de fruticultura e extensão rural dentro do eixo de recursos naturais. Também, como houve bastante produção de textos do professor Rogério, então, temos também vários textos que ainda estão sendo organizados para publicação na revista, né? Um deles já foi publicado na primeira versão, então aqui temos um texto de distúrbios fisiológicos em frutas, do professor Rogério, que então já está publicado também na revista do programa, né? Então, aos pouquinhos, né, a gente foi conseguindo trabalhar, produzir, assim, bons materiais a partir do que os professores já tinham, apesar, né, de todos terem várias outras atividades acontecendo ao mesmo tempo, e a gente sabe que as aulas remotas acabam demandando bastante dos professores, mas creio que conseguimos produzir aí bons materiais, bons ambientes virtuais, né, então, dentro dessas 9 possibilidades. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, fico à disposição, né, e deixo aí, então, o tempo para os demais colegas também. Muito obrigada, Juliane, parabéns pelo trabalho de vocês, bastante produção em 3, 4 pessoas, né, 2 docentes, você, o Jason, e conseguiram mais de 100 videoaulas no canal e 8 ambientes, então, excelente resultado, assim como no eixo anterior e todos nós, né, nos vários eixos, muitas coisas boas aí que a gente está aprendendo a fazer e deixando como legado para todas as outras vezes aí que situações emergenciais nos peguem desprevenidos. Dessa vez nós temos aí bastante recursos e experiências para compartilhar. O eixo de gestão em negócios, ele foi demandado naquela primeira atividade, né, em que os campos foram convidados a citar seu interesse, a citar sua necessidade. Ele apareceu com 45 demandas, né, lembrando que naquele momento essas 45 demandas constituíam 45 unidades curriculares. Então todos os campos, né, do IFSC de Santa Catarina levantaram uma necessidade de 45 unidades curriculares no formato de ANP. Quando nós trouxemos isso, né, para o grupo, para a coordenação, a gente viu, assim, que essas 45 demandas, na verdade, elas tratavam de 22 temas, né, de 22 grandes temas relacionados à área de gestão e negócios. Por quê? Porque a área de gestão e negócios, dentro do IFSC, ela é uma área que atende diversos eixos, né, não só o eixo de gestão e negócios. E ela assume nomenclaturas diferentes, cargas horárias um pouco diferentes, então tu encontrava lá um campus que trabalhava com fundamentos da administração, outro que trabalhava com introdução à administração, outro que simplesmente trabalhava com administração, então a gente entendeu que podia reunir isso com temas, né, a partir de temas. Esses temas, e aí a gente percebeu também que dessas 45 demandas que resultavam em 22 temas, a gente tinha 6 temas que absorviam 50% da necessidade, né? Então, que absorviam 22 demandas que foram colocadas. Então, o que a gente entendeu? Bom, se nós desenvolvermos essas 6 salas, esses 6 temas, nós vamos atender 50% de toda a necessidade em gestão e negócios do campus, né? Então, foi a partir desse olhar, desse entendimento, que a gente reuniu todos os professores que levantaram as necessidades de ANP para o programa. Para que vocês vejam como ficou. É claro que o layout ele é muito parecido com o que os colegas apresentaram, né? Já que a gente tem um modelo padrão do programa. Imagino que já esteja compartilhado aí com vocês. Então, a gente vai ter, né, aqui nessa sala de gestão e negócios, a gente vai ter departamento de pessoal, gestão de pessoas, empreendedorismo, marketing, vendas, matemática financeira, suprimentos, estrutura organizacional, gestão estratégica, e a gente ainda vai acabar finalizando com 10, porque tem mais uma de gestão de serviços. Até achei interessante, né, o que um dos colegas colaborou ali com um professor que está relacionado a uma sala de aula, né, ou 2 professores que estão relacionados a uma outra sala de aula. Na verdade, no eixo de gestão e negócios, nós buscamos trabalhar com esses 6 professores dos campos que trabalharam na distribuição de materiais.
E, bom, gente, então eu estou aqui com as do eixo tecnológico de gestão de negócios abertas, né? Então, a sala de empreendedorismo, se a gente abrir aqui a sala de empreendedorismo, vocês podem observar que não tem novidade em relação aos demais colegas, né? Dos demais eixos. A gente também faz uso da mesma estrutura, né? Então, a gente tem aí um plano de estudos elaborado, o espaço para os encontros assíncronos, né, a possibilidade de marcação de presença e dúvidas, e aí, então, a gente faz abertura para os estudos, né, que no caso a gente tem introdução ao empreendedorismo, características e atitudes empreendedoras, criatividade e inovação, modelo de negócio Canvas, e aí a gente tem aqueles outros espaços, né, que a gente já conversou, de videoaulas e materiais e atividades, que seria uma espécie de repositório, né, se o aluno não quer entrar no estudo, ele tem ali a possibilidade de acessar todos os materiais. Bom, também tivemos o cuidado da gente não trabalhar com cargas horárias muito grandes, com a finalidade de que, com o objetivo de que esse aluno, que esse professor, ao buscar essa sala, ele tenha a capacidade de fazer a própria adaptação, né? Ele conseguir incluir ou excluir os materiais que ele achar pertinente em razão da modalidade que ele está lecionando, né, ou do tema especificamente. Às vezes ele não precisa de toda a disciplina de empreendedorismo, mas ele precisa pincelar esse conteúdo dentro de uma outra unidade curricular. Então, a gente tem aí, por exemplo, essa disciplina que a gente tem 4 estudos, né, então a gente tem videoaulas relacionadas, a gente tem capítulo de livro, né, no nosso eixo a gente acabou adotando também a introdução dos capítulos de livro, porque a gente achou que tinha pouco conteúdo escrito, né, eu vejo que alguns professores aí tinham já a questão dos livros didáticos, né, a gente não tinha no nosso eixo, então a gente foi colocando os capítulos de livro para deixar a sala mais robusta, as apresentações de slide, e aí a gente está somando agora, nesse momento, né, com a introdução das atividades. Temos também alguns podcasts relacionados, né, então são podcasts de externos mesmo, né, onde a gente vincula como um canal bacana para o aluno conhecer dentro de uma determinada temática e assim vai. Gente, eu preciso me ausentar só mais um minutinho, me desculpem. Sim, então, já vamos está. Tudo com você, Juscelio, então. Perfeito, obrigado, Maria. Mais uma vez, gente, boa tarde. Eu também preparei uma apresentação um pouco diferente. Na verdade, a apresentação, né, a compilação, efetivamente, foi o Rafael Saldanha que fez, o designer que nos ajudou, a quem eu agradeço, inclusive, porque eu tinha algum receio desses números finos aí, efetivamente. Mas, prévia a isso, eu queria comentar algumas coisas, né, de como aconteceu o funcionamento da primeira etapa. A primeira etapa começou com aquele levantamento que foi feito pelos NEADs. O NEAD do Campus Continente fez um levantamento que eu, enquanto eu nem sabia do programa, respondi também. Então, quando eu passo a fazer parte do programa, eu me pus na situação de entender, opa, talvez nem todo mundo que respondeu isso entendeu o que era o programa. A gente foi, evidentemente, né, atrás das demandas, percebendo quais eram efetivamente as pessoas que tinham interesse. Algumas não tinham, algumas também não tinham entendido no momento. Disseram, olha, tem um material que pode ser usado para videoaula, por exemplo. E assim foi. Ainda assim, um número expressivo daqueles que tinham se candidatado, vamos dizer assim, a ter seus materiais transformados em materiais para uso em ambientes virtuais, seguiram. Outra questão do Campus Continente, que é um pouquinho diferente, é que, basicamente, o interesse do Campus Continente, dos docentes do Campus Continente, eram por videoaulas. E um pouquinho mais do que videoaulas, eram por videoaulas gravadas. Então, a maior parte do trabalho que se teve na primeira etapa do programa foi a gravação de videoaula. Isso aí foi um pouquinho complicado, inclusive, em um dado momento se confundiu a figura da pessoa que fazia a gravação era a mesma que estava no programa, e algumas vezes teve aí uma certa confusão no que era programa, o que era campus, e por aí foi. A gente começou, então, né, com 3 pessoas do campus, né, a Aline Mello, que era a coordenadora do programa no campus, e aqui eu preciso fazer um recorte bem claro, né, o eixo, ele aconteceu no campus, tá? Tinha algumas outras possibilidades lá no campus Urupema, por exemplo. O campus Tubarão chegou a se manifestar, mas não andou demanda, então acabou não aparecendo aí como turismo também. E o trabalho se concentrou no Campus Continente. Então tinha a Aline, que era coordenadora no campus,
a Caroline Dalfenbach, que era a designer do eixo, a designer do campus, perdão, e eu como coordenador do eixo. Depois disso, a Carol saiu, se afastou, né, por motivos pessoais, e aí acabou entrando a Delma e o Rafael. A Delma acabou sendo desligada do programa e a gente está hoje, então, a Aline também, eu e o Rafael. Teve algumas. Teve um período inicial que eu acho que foi bem complicado, e como eu vejo que agora na etapa 2 está tão fácil e tão estranho, que eu até olho, mas sério que está tudo tão redondinho, porque talvez a gente não tenha entendido bem os limites da atuação de cada um, o que cada um tinha que fazer, e hoje está funcionando melhor. E, dito isso, passo aí para esse nosso primeiro slide, que a gente está, onde a gente traz aí o número de estudos que foram efetivados. Por estudos, a gente está entendendo aqui tópicos, alguém usou uma outra palavra hoje, né? Eu particularmente prefiro tópicos, mas que a gente convenceu o nome, parece usar estudos no programa, então é aquilo, é os quadradinhos de, aquele termo bem antipedagógico, de matéria. Assim foi que a gente estruturou, então nós tivemos 38 estudos, na realidade olha que engraçado, eu deixei o slide aberto no computador, peço desculpas, e eu estava olhando para o computador ao invés de olhar para a tela do celular, por isso que eu li o slide errado, mas passou um adiante, vamos lá. A gente vou voltar só vou pedir, Glória, para você voltar, porque foi um erro meu de ter lido no lugar errado. A gente teve 7 salas efetivamente feitas, basicamente com pouquinhas mudanças do que eu havia planejado no início, em função da desistência de alguns docentes, de não ter enviado material suficiente, acabar não fazendo sentido, e outras, inclusive, de ter muitos mais materiais do que extrapolavam o nome, como, por exemplo, habilidades básicas de cozinha. Aí vocês vão ver, por exemplo, que no 2 está habilidades básicas de cozinha, e no 3 a gente tem o preparo de carnes embutidos, que acabou sendo uma derivação dessa primeira sala inicial, que era habilidades básicas de cozinha. As 7 foram, então, conhecimento e serviço de bebidas, habilidades básicas de cozinha, preparo de carnes embutidos, história da gastronomia, idiomas para turismo, hospitalidade e lazer, operações de governança e nutrição e restrições alimentares. Agora sim, eu falo do número de estudos de cada sala, né? Foram 38. Eu acho que a gente não precisa ser tão detalhista aqui, mas a sala que mais teve estudos foi a de conhecimento e serviço de bebidas, sabendo que alguns materiais ficaram represados da primeira etapa, ou seja, essa sala aumenta um pouquinho. Eventualmente ela divide, nós ainda não trabalhamos com isso, estamos esperando os materiais qualificados e, enfim, a organização da segunda etapa. Habilidades básicas de cozinha, essa aí talvez mude alguma coisa, porque tem bastante estudo sobre preparo de salgados, efetivamente, tá? Então, que sai um pouquinho disso aí. E na segunda etapa entrou ainda mais coisas, ou seja, provavelmente a gente vai dividir essa sala. Isso ainda é uma ideia, né? Mas a gente provavelmente vai fazer isso. Preparo de carnes embutidos, que deve ficar assim mesmo, e todas as demais, história da gastronomia, entra alguns materiais novos na próxima etapa, as demais tendem a ficar como estão. E, por fim, a gente tem como números de materiais qualificados, e aí está aquilo que a gente comentou, né, de qual era efetivamente a relevância do programa para o Campus Continente, ou para o eixo de turismo e hospitalidade. 50 videoaulas, isso é um número expressivo, vendo que todos os outros materiais, atividades foram, vamos dizer assim, que posteriores a uma demanda que se fez para adequar o ambiente. Ou seja, então, vamos tirar as atividades, entender que, com raras exceções, elas foram decorrência do preparo do ambiente, significa que a gente tinha 50 videoaulas, 8 textos e 4 apresentações, ou seja, 5 vezes mais videoaulas do que os outros materiais, praticamente. Tá? Isso se mantém na etapa 2 com muita clareza. Tá? Só de videoaulas minhas entram mais, eu não sei nem o número, sinceramente, deve ser algo como 20. E de habilidades básicas entram mais, eu acho que 20. Esses dias ainda o professor me mandou um e-mail só confirmando, mandei 20 e alguma coisa. Então, a nossa demanda segue a ser livre. A diferença agora nós passamos a ter mais vídeos gravados, e não mais, são vídeos que os professores gravaram em casa, os meus também eram vídeos já gravados.
qualificáveis e não mais os vídeos feitos para serem gravados no campus mesmo, o que traz um pouquinho mais de tranquilidade, porque então a gente já tem o material bruto pronto, só vai ser feita a edição. E em termos de perspectivas, acredito que, não tentando estender muito meu tempo, a gente tem agora uma perspectiva melhor, porque o trabalho já está bem encaixadinho, a gente já entendeu ali o tempo que a gente leva para as coisas, que tempo quem tem tais responsabilidades e como que a gente vai andando assim. A comunicação, por incrível que pareça, ela é a coisa mais importante que teve na vida, e no PQA-NP não foi diferente, e eu acredito que a gente vai bastante melhor. Os materiais já estão sendo trabalhados aí. O Rafael teve um probleminha essa semana aí, acabou tendo que dar um tempinho, mas acredito que logo ele consiga retomar, e a gente vai conversando aí para conseguir atingir os objetivos dentro daqueles prazos que a gente tinha estipulado. Então, agradeço a atenção, deixo um oi especial para a Janaí, que eu acabei de perceber que me deu um oizinho, tempo que não a vejo, e, enfim, a gente está sentindo falta de ter esses contatos presenciais, né? Eu já não aguento mais olhar para telinhas, mas se tudo der certo, em breve a gente está de volta. Então, obrigado pela atenção, e se alguém tiver alguma questão, eu posso ficar à disposição posteriormente. Se não tiver, desejo também que todo mundo consiga aí. Parabenizo todos pelo trabalho que fizeram, e desejo que a gente consiga aí ter uma etapa 2 tão boa quanto essa primeira. Legal, Juscelio, parabéns pelo trabalho seu, Rafael, os demais que antecederam, e pela construção desses ambientes e de todas essas videoaulas qualificadas no Campus Continente e no Eixo Turismo, para tentar possibilitar algum momento de dúvidas mais adiante. Vamos seguindo as apresentações e também acompanhando o chat. Eu tenho a impressão que, nesse momento, a gente passaria para desenvolvimento educacional e social, com a Caroline. Eu vi que o Roberto também está conosco na sala, e os designers também que contribuíram. Eu penso que talvez a Caroline que vá compartilhar a tela nesse momento, né, Caroline? E depois da Caroline, a gente ainda tem às 15h30, ou talvez com um pouquinho mais de tempo, se você precisar, Caroline. A gente, então, vai ter a Renata, vai ter a Carolina com a moda e o design em produção cultural, e em seguida, se eu não estiver atrapalhada aqui, a gente tem um momento final para perguntas. Então, temos mais 2 eixos, para a gente, então, chegar no final da atividade de hoje. Então, boa tarde, Maria da Glória, colegas, né? Eu vou dividir a apresentação com o professor Roberto, vou fazer uma apresentação geral do eixo. Eu vou falar bem rapidamente sobre os AVAs de comunicação, porque eu fui professora conteudista. Em seguida, então, eu vou passar a palavra para o Roberto, tudo tentando não extrapolar o tempo designado para nós, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Peço desculpas também por ter entrado um pouquinho depois, mas eu estava em banca, por isso que eu entrei esse horário. Então, eu sou a professora Caroline, entrei como coordenadora do Eixo Desenvolvimento Educacional e Social um pouquinho depois do professor Roberto, que foi quem acompanhou o desenvolvimento do eixo no primeiro momento, né? A minha entrada foi devido... comecei como coordenadora de campus, e aí, como fui professora conteudista e surgiram várias dúvidas, eu dialoguei bastante com a Maria da Glória, então ela me convidou para, junto com o professor Roberto, me tornar coordenadora desse eixo para atender a demanda. Lembrando que ele, originalmente, se eu não me engano, Maria da Glória depois pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas eu acho que esse eixo não estava previsto naquela primeira planilha. E então foram surgindo materiais e deu-se esse encaminhamento. Então, a gente tem 6 AVAs abertos, né? Libras, cultura surda, sobre os quais o professor Roberto vai falar em seguida, comunicação técnica, comunicação acadêmica, tópicos gramaticais em língua portuguesa e ciências humanas. A gente reuniu esse tópico de ciência, esse AVA, desculpa, de ciências humanas, porque nós tivemos algumas contribuições de alguns professores da área de ciências humanas, mas nós não obtivemos um material, assim, numeroso suficiente para justificar um AVA único para cada um, né? Depois, quando eu falar um pouquinho dos desafios, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse AVA, tá? Então, a gente teve bastante objetos de aprendizagem diversificados no nosso eixo, a gente teve bastante videoaula, texto para publicação na revista,
né? Atividades também, apresentações, arquivos de áudio, podcast e materiais complementares. Então, o bom é que os AVAs do eixo, em geral, ficaram bem diversificados, não ficamos muito só em um tipo de objeto ou outro. E nos momentos, por exemplo, em que a gente não teve uma devolutiva do professor por uma série de questões, por falta de tempo, a gente tentou buscar, então, algumas atividades para preencher essas lacunas e deixar os ambientes realmente ricos. As boas práticas, né, que eu, como coordenadora do eixo, identifiquei foi o trabalho conjunto entre os professores, então, colaboração multimaterial, isso foi bem positivo, inclusive para mim, como professora conteudista, né, não como coordenadora de eixo, mas essa colaboração multimaterial trouxe riqueza, trouxe intercâmbio, né, troca de experiências entre professores de diversos campos, que se não fosse pelo programa, eu acredito que eu não teria essa oportunidade, né. A construção de material pensando no programa, eu acho que isso fez bastante diferença, porque a gente fez um design de objetos intencional, a gente não pegou algo que não era pensado para esse modelo e adaptou, não que isso seja uma coisa ruim, mas quando... eu vou falar um pouquinho do eixo de comunicação, né, que teve bastante... dos AVAs de linguagens, que teve muita colaboração. Começou com as videoaulas do professor Ricardo Campos, e aí eu olhei o que ele tinha produzido, olhei o que eu tinha na minha prática docente e comecei a produzir textos pensando em conversar com essas videoaulas deles, né? E também trouxe atividades que conversassem. Então, esse design intencional fez com que o esforço, né, de adaptação ao template fosse menor, que os materiais conversassem entre si e que eu tivesse um AVA na área de linguagens bem fluido, assim, né? Com uma sequência didática bem interessante. Então, eu achei que esse foi um ponto forte, porque mesmo produzindo materiais para as minhas aulas ANPs, eu não tinha esse diálogo com outros docentes e eu não fiz algo pensando nisso. Então, acho que esse é uma boa prática, né? A produção de materiais variados e complementares, como eu fui comentando. Então, às vezes, eu não gravei uma videoaula, né? O professor Ricardo não mandou uma videoaula, mas eu tinha já feito uma curadoria que eu coloquei como material complementar e deixou bastante rico. Os desafios, então, foi o foco em um único tipo de material, e aqui eu estou pensando naquele momento inicial do programa, que eu tive um pouco de dificuldade de lidar, porque a gente estava, né, com foco na videoaula, e depois eu vi que depois que a gente transpôs aquela barreira inicial de pensar como é que seria essa videoaula, as coisas, para mim, que não trabalho com videoaula, fluíram melhor. Então, acho que esse início aí, né, a gente conseguiu superar esse desafio. Falta de tempo dos professores para as devolutivas, então conversar com os docentes, eles terem esse tempo, eles entenderem o programa, né? Eu acho que isso foi aí um desafio que a gente teve que superar e preencher essas lacunas de alguma forma. A necessidade de maior trabalho conjunto entre os professores e a equipe, né? Eu vou dar o exemplo aqui do roteiro de estudos, porque mesmo que a gente montasse como coordenador do eixo, era interessante ter uma devolutiva dos docentes, porque foram eles que disponibilizaram aquele material, e nem sempre essa devolutiva vinha. Não que fosse um impeditivo, mas esse diálogo com certeza deixaria o material, né, o roteiro ainda mais rico. Vamos ver para o futuro, né, porque a gente ainda tem a fase da avaliação, né. Outro desafio foi a expectativa dos professores em relação do programa, né, por exemplo, eu ouvi em algumas reuniões que eles queriam material para gravação, câmera, tripé, que tem questões orçamentárias envolvidas que fogem ao nosso alcance, mas eles tinham essa expectativa, e local para gravação apropriado também, já que a gente está em atividade remota, eu expliquei a situação, mas essa era uma expectativa deles, né? Então, a gente não tem como lidar com as expectativas das pessoas, apenas explicar o que está ao nosso alcance, que eu acho que já foi bastante coisa. E também eu vou falar agora mais como coordenadora de campus, né, que é a desconfiança por parte de alguns em relação às ANPs, em relação à EAD, né, essa questão, esse diálogo que já surgiu ali no nosso chat várias vezes. Então, muitos não quiseram contribuir com medo de que isso depois nos tirasse o trabalho, de certa forma, pensamento com o qual eu não concordo, e acho que a gente teve um movimento muito legal de produzir material qualificado, né.
Falando, então, bem rapidinho sobre os AVAs de linguagem, a gente tem 3, né? Comunicação técnica, comunicação acadêmica e tópicos gramaticais em língua portuguesa, com 19 tópicos de estudo. Então, houve essa divisão em 3 AVAs diferentes por causa do volume de material que a gente recolheu. Inicialmente ia ser só um, e aí depois com a orientação da coordenação geral do programa, né, de que a gente não fizesse AVAs muito extensos, eu conversei com os demais docentes de linguagens e a gente trouxe essa classificação que eu acho que ficou melhor ainda, e a gente produziu 8 textos para publicação que vão conversar com as videoaulas, tá? Então, o legado do PQNP, do meu ponto de vista, né, AVA com conteúdo de qualidade disponível, aprendizado de novas ferramentas no Moodle. Eu acho que os docentes, né, vão se sentir mais convidados a interagir com o Moodle, a quem não tem muita intimidade. Materiais que vão ser utilizados, né, independentemente da metodologia dos ambientes adotados pelos professores. Então, mesmo que alguém trabalhe com cigarro, os materiais ainda estão aí disponíveis para você poder usar em outros ambientes, até no ensino híbrido, até no ensino presencial, e publicação de materiais adequados à realidade da educação profissional e tecnológica, né. Agradeço aos designers da equipe, a Verônica, o Marcelo, a Franciele, o Igor, Juliane, Juliana, a Elaísa e a Eduarda, a revisora Denise, que deu maior força na parte dos textos, a coordenadora do programa, que me ajudou, tirou muitas dúvidas, e os professores que contribuíram com os AVAs do eixo, né? Kleber, Thalita, Ricardo, Saulo, Simone, Guilherme, Rodolfo e Giane. Tentei fazer um mapeamento de todos, se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus, me perdoem, tá? Me balizei pelos documentos, mas a memória é falha. Então, tendo dito isso, né, vou encerrar aqui a minha parte, passar para o professor Roberto, para ele dar continuidade. Muito obrigada. Oi, boa tarde a todos, né? Continuando aqui a apresentação do eixo, vai estar eu apresentando, mais o Marcelo e a Verônica também, que são designers também desse eixo, tá? Bem, eu quis começar falando, né, por que fazer materiais pedagógicos em Libras, né? Porque é bonitinho, porque a professora Maria da Glória quis, né, quis colocar isso, né? Então, como a gente fez esse material e como a gente trata esse material pedagógico, ele está baseado, alicerçado em alguns pontos, né? Um dos pontos aqui é cumprir a legislação. Eu trouxe 3 leis aqui, mas, na verdade, existe um histórico de leis que crescente, e agora a última discussão foi até a questão da escola bilíngue, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui de como está baseado, né, na parte legal, a Libras, né? Em 2000, né, foi feita uma lei que promovia a eliminação de barreiras na comunicação. Isso não é só para Libras, é para qualquer deficiência, né? Em 2002, né, o meio legal de comunicação e expressão dos surdos foi reconhecida a língua brasileira de sinais, né, ela não é uma língua de sinais, nem uma linguagem de sinais, ela é vista, e em 2002 ela é reconhecida oficialmente como uma língua brasileira, tá? Em 2005, né, ela contempla questões de acessibilidade, tá, em todos os segmentos da sociedade, dispõe sobre a formação de docentes na língua de Libras, né, na Libras, e também dos profissionais intérpretes para estar trabalhando aqui junto com esse público, tá? Bem, dito isso, já falei a parte legal, né, mas agora vamos à parte mais da especificidade, vamos pensar mais no sujeito surdo, vamos pensar no segundo público também que nós temos aqui, porque nós temos 2 público-alvos aqui. Nós temos o público-alvo, que é o aluno surdo, onde a gente está tentando garantir a inclusão através da acessibilidade, né, e nós também temos aqui o outro público, que é o público-ouvinte, porque nós temos os 2 caminhos aqui nesse material pedagógico, né. Então, assim, o porquê ainda de fazer um material pedagógico na Libras? Bem, para atender o público surdo, ele usa a língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais, como L1, é a língua mãe dele. A língua portuguesa é como se fosse um inglês, como se fosse italiano, como se fosse alguma outra língua, tá? A Libras tem uma especificidade que é uma língua visual, não é uma língua sonora, como é o português, como a gente está acostumado. Isso muda muito
a constituição do sujeito surdo, tá? Muda muito a cultura do surdo, né? A subjetividade, né, do sujeito surdo muda muito em relação a nós ouvintes, é uma outra visão do mundo, é uma outra experiência do mundo, né? A linguagem através da Libras é um dos artefatos culturais do sujeito surdo, e até trouxe uma frase aqui que que é bastante interessante, né? A cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Bem, é através desses dois alicerces, assim, simplificando muito, porque eu poderia estar conversando aqui durante 4, 6, 8 horas sobre esses assuntos aqui, são assuntos de muita pesquisa, de muita escrita, né? Mas só para dar um alicerce da onde, como, qual sentimento, né, a gente se estruturou, né, para poder pegar e trabalhar com a interpretação na Libras, né. Então, aqui eu tenho um material para dar um exemplo, né, quando um material que foi feito na língua portuguesa e ela está sendo interpretada na Libras, né? Então, toda essa formatação foi pensada, foi discutida pelo grupo, foi testada através de surdos. Qual é o fundo melhor? É o azul? É o preto? É o branco? Estou dizendo que o fundo branco é o melhor universal? Não. Para nossa realidade, ele ficou melhor. Né, e o Marcelo vai conversar um pouquinho sobre a nossa realidade, que você já sabe que todo mundo está passando essa realidade, né, de estar aí afastado socialmente, né. Então, esse aqui é um material que é diferente, e isso tem sido debatido na parte da academia, mas às vezes tem professores ou colegas que ainda não consegue ainda deglutir isso, assim. A Libras é outra língua, e não é só uma língua, uma transcodificação de uma língua para outra, de português para inglês ou português para espanhol. É mais complicado ainda, porque é uma língua fonética, né, e a gente está mudando ela para uma linguagem visual, né? Então, existe muita diferença de sintaxe, de até uma estruturação de uma frase, tudo isso é diferente, tá? E aqui a gente tem um outro lado aqui, né? Quando é produzido, né, na Libras, então, nesse caso aqui, nós temos a professora Simone dando uma aula da disciplina Libras, né, e aqui o professor Saulo dando a aula de cultura surda. São duas disciplinas que são dadas, né, para ouvintes. É claro que os surdos também, né, pode ter esse conteúdo, eles também têm esse conteúdo, né, mas aqui até o foco maior são os ouvintes, né? Então, uma decisão, um jeito da gente fazer isso, tentando achar uma melhor forma, de acordo com as nossas condições, né, foi legendar para a língua portuguesa, tá? E isso tudo aqui é bem interessante, gente, porque, assim, não existe uma conexão direta entre o que eles estão dizendo e a legenda, né? Muitas vezes um sinal que a Simone fala, nós vamos ter que fazer uma frase, e às vezes é vice-versa. Então, na interpretação, eu não estou falando nem tradução, é uma interpretação mesmo do que ela está falando, é necessário ter bastante escolhas tradutórias, né? Bastante escolhas tradutórias de acordo também com o contexto do que ela está dizendo, né? Gente, falei bem, tentei falar o máximo rápido, mais rápido possível, né? E agora eu vou passar para o Marcelo, né? Que o Marcelo vai continuar aqui com esse slide. Obrigado pela atenção, gente. Oi, boa tarde. Eu não sei quanto tempo eu vou ter, eu já vou botar o timer aqui de 5 minutos, tá? Se não for isso, vocês me avisem e vão me dando toque. Também vou fazer uma fala bem rápida aqui, já dando sequência ali na apresentação que o Roberto estava fazendo. Deixa eu só aumentar minha tela aqui.
tem algumas pessoas aqui que não estão no projeto desde o início, né, no programa desde o início, então eu vou fazer uma apresentação rápida de como foi o início dos trabalhos ali com a questão da interpretação, né, a concepção ali do fluxo de trabalho dos materiais. Então, foi necessário a gente criar esse grupo dentro do grupo, né, um grupo menor ali para poder pensar essas questões, né, entender a demanda de Libras do programa. E nesse entendimento a gente já viu que a gente não iria produzir materiais em Libras do zero, né? Essa era a nossa vontade, é o nosso sonho, né? Eu me coloco na comunidade surda, né, como participante também, porque a maioria dos conteúdos que a gente tem são interpretações, né, de português para Libras, e a gente sabe que tem perda sempre, né? Então, quando a gente entendeu que a demanda era essa, de interpretar os materiais, a gente começou a fazer as pesquisas e discutir como se daria a forma, né, desses trabalhos, né, desses objetos. Então, uma referência que a gente teve desde o início foi as recomendações de acessibilidade da BNT. Eu não estou com o documento aqui agora, mas se eu não me engano é o 15290 da BNT de 2006 ou 2005, que te dá ali alguns parâmetros básicos para que aquele material seja considerado acessível, né? Visto isso, a gente começou a pensar então no layout que a gente poderia trabalhar dentro do programa, né? Então, a gente sabia que a gente ia receber materiais diversos, né, de vários professores e com layouts diversos, né, diagramações diversas. Então, às vezes, o professor usa o lado esquerdo da tela dele para colocar uma imagem, às vezes do lado direito. Então, a gente tinha essa dificuldade, né, como posicionar o intérprete ali em cima desses materiais, né? Nas recomendações da BNT, o que orienta ali, o que eles orientam, Roberto, se você puder deixar ali a apresentação, não sei se ele saiu, então eu vou seguindo falando aqui. Então eu estou falando sobre a questão das recomendações da BNT, né? O que eles colocam para a gente? Que o intérprete tem que estar 1/8 da tela, né? Ocupar 1/8 da tela, sobre a tela que está sendo exibida no fundo, né? Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que gravar em Chroma, né? Fazer o recurso da ferramenta chamada Chroma Key. Qual foi o problema que a gente encontrou nessa caminhada, né? A gente está nessa situação de pandemia, a gente não está podendo acessar alguns espaços para fazer gravação em estúdio, então o que a gente percebeu é que cada intérprete teria que se gravar em casa, né? E para quem, né, já conhece o recurso do Chroma, é claro que fica claro que não dá para fazer isso de forma tão fácil em casa, né? Você exige uma câmera boa, exige uma iluminação boa, exige um fundo bom, né? Exige distância da pessoa para o fundo. Então, várias questões que foram um obstáculo ali para a gente poder fazer a gravação com qualidade usando o recurso Chroma. Por isso, Roberto, se você puder voltar naquela tela anterior, 2 para cima ali, por isso a gente chegou nesse layout, mais uma, Roberto, onde a gente reduziu o vídeo do professor e chegou para o lado esquerdo e jogou o intérprete ali do lado direito, né, no canto direito inferior, né? Dessa forma a gente atende a norma da BNT, que recomenda essa proporção, e o vídeo do professor está ali ao lado, num tamanho menor, mas de certa forma a gente tentou equilibrar ali, né, a língua, né, a Libras com o português, né? Não é o melhor que a gente pode levar hoje para o surdo, né? O ideal seria trazer o intérprete ali em tela cheia, mas dentro das condições, dentro do nosso contexto, essa foi a melhor opção, né, decidida ali em grupo. Eu vou ter que pular mais para baixo aqui, que meu tempo já está acabando, então em outro momento a gente pode conversar mais sobre isso também, e fico à disposição para tirar as dúvidas que forem surgindo aí. Dito isso, a gente passou para o processo prático ali, né, o processo de gravação e edição dos materiais. E como é que se deu esse fluxo, né, esse trabalho? Os intérpretes fizeram a seleção, as intérpretes, né, e os intérpretes o intérprete fizeram a seleção dos materiais ali na planilha de objetos, né, de registro de objetos. E aqui eu aproveito até para reforçar para todos os nossos colegas aqui a importância de se ter registrado de forma correta os itens ali na planilha. Sabe, não sei se os outros editores de vídeos estão aqui, mas o editor de vídeo ele trabalha muito na contramão de toda a equipe, né? Ele
reúne todo o material que ele precisa, leva para a ilha de edição, e ali ele precisa estar com todos os dados. Então, assim, eu me deparei várias vezes de pegar o objeto ali que não tinha o nome do professor, que não tinha, às vezes, o link certo, tinha link de pasta. Então, isso gerou vários obstáculos, né, retrabalhos, assim, de buscar material. Tá? Então, já faço esses parênteses aqui para reforçar isso, né, na continuidade do programa, reforçar essa questão do registro correto das informações na planilha. Tá? Então, o intérprete pega o material ali, ele vai fazer o estudo do conteúdo, que demanda um tempo, ele vai fazer a pesquisa de sinais próprios daquela área, daquele conteúdo, né, se é matemática, se é física, se é biologia. Aí ele passa para o ajuste do local de gravação dele, ali na casa dele, né? Então nem sempre esse local está pronto, ele vai ter que arrastar uma mesa para o lado, ajustar uma luz, né? Então estou só passando para vocês assim, um pouco da rotina de trabalho do intérprete e por que o trabalho em Libras leva muito mais tempo para ser produzido, né? Depois disso, ele vai fazer a gravação, ele mesmo já faz uma pequena revisão e manda para o nosso consultor surdo, que é o professor Saulo. Se tiver alguma alteração, esse intérprete tem que gravar novamente aquele material, né? Não é como a gente que escreve à mão ou digita no computador e depois só apaga aquela frase, né? Precisa ser regravado. Então, se ele desarrumou o espaço dele ali para poder fazer o almoço dele, né, no outro dia, ele já vai ter que organizar de novo e voltar a fazer a gravação. Feito isso, vem para mim o material, e aí é uma parte muito tranquila de se fazer, que é editar o vídeo do professor, sincronizar o português com a Libras, né, e aí eu tenho um conhecimento básico de Libras, né, eu trabalho no Campus Palhoça, então já tenho uma familiaridade com a língua. Facilita muito o meu trabalho ali de fazer edição, né, a parte mais rápida do trabalho, assim. A partir daí, eu lanço na planilha de novo, e o professor Saulo, que é o professor surdo, faz a revisão desse material. Tá? Eu peço desculpa para vocês que eu pulei vários itens do que eu queria falar aqui, mas para finalizar, o que encontrei de desafios particularmente, né, e aí isso também se estende de certa forma ao grupo ali, mas foi a falta de intérpretes para trabalhar com mais eficiência e velocidade, né, em outro momento a gente pode falar mais sobre essa questão do trabalho dos intérpretes, né, de trabalhar em dupla e tudo mais. A dificuldade de acessar a planilha com as informações corretas, né, em alguns momentos, que gerava um pouco de atraso no trabalho, e também a falta de surdos na equipe, né? Hoje o Saulo ele é coordenador de campus, né, mas ele está fazendo um trabalho de revisão das traduções das meninas, dos intérpretes, das intérpretes, e também da revisão dos vídeos prontos, né? É uma pessoa para fazer isso tudo, né? Então, acho que foi isso que eu notei de desafios nessa caminhada, nessa parte mais específica da edição de vídeos em Libras. Tá? Desculpa a correria, acredito que era o que eu tinha para passar aqui para vocês. De toda forma, estou bem satisfeito com o trabalho. A Maria tem acompanhado ali um pouco também dos números, né, e da evolução da coisa. E aí fico à disposição, caso seja necessário tirar alguma dúvida, demonstrar mais alguma coisa para vocês. Obrigado. Agora é com você, Verônica. Oi, pessoal, boa tarde. Vou dar as caras aqui, vamos ver, mas talvez eu tenha que desligar minha câmera por causa da internet, tá? Então, pessoal, o Marcelo colocou... Se a gente conseguir usar até 5 minutos, sem querer atropelar a tua fala, mas apenas para a gente conseguir cumprir o teto depois com a apresentação de produção cultural e design, mas claro. Parabéns pelo trabalho, vou parar de atrapalhar e deixar você falar. Não, tranquilo, assim, o Marcelo levantou um monte de questão e tal, mas eu só queria costurar ali ainda também, dentro desse fluxo, né, que está nessa organização toda, a gente ainda tem, além da revisão do surdo, do nosso professor Saulo, a gente ainda tem a revisão das legendas, uma revisão textual, né, de língua portuguesa, então é um outro universo, assim, que se desenvolve, né, nessas videoaulas. Mas só para dar rapidamente, assim, o meu relato, né, de experiência nessa produção do IFSC, como a Carol compartilhou ali a questão da dificuldade no início, né, eu também sou da letras, eu não sou da área da mídia, do audiovisual, eu também sou da letras, então eu fui tatear nos textos, né, eu fui para os textos, então eu comecei pensando, bom, por onde partir, né, vou partir do texto, então busquei com a Simone os materiais dela, ela compartilhou lá, coloquei dentro, como a gente já conhece o fluxo lá da planilha, e aí pronto,
conseguimos estabelecer um material didático. Quando eu compartilhei, na hora o Saulo falou, mas para que é isso, né? O que é isso? Eu pensei, ué, que será que foi que houve? O que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Aí eu fui ver, assim, que, né, foi aí que eu comecei a dar o primeiro passo nesse universo das Libras, porque qual é o sentido, né? O sentido para o surdo vai ser mais áudio, né, visual, vai, né? Então, e o ensino de Libras vai ser também visual, vai ser uma coisa mais imersiva, né? Por isso aquelas telas que o Roberto mostrou também lá, da Simone e do Saulo aparecendo, que lá foi um processo mais imersivo, que a gente tem apenas a legenda ali, né? Por mais que seja para ouvinte. Então, ali foi a minha primeira dificuldade, né? Eu fiz uma coisa, achei que estava no caminho certo, eu pensei, vamos usar então isso como roteiro para o AVA, né? Então, daquele material didático que era textual, partiu então para o AVA. Ele foi como base para um roteiro para montar o AVA. E aí o AVA de Libras foi sendo alimentado naquela ordem que eu já tinha estabelecido textualmente, né? E a professora Simone sempre muito solícita, fazendo as videoaulas, ela já tinha pronta, mas quis regravar, quis fazer com uma qualidade melhor, e foi desenvolvendo com muita agilidade, sabe, no processo ali de produção dos vídeos, muito tranquila, mandava legenda também, ela tem uma habilidade fantástica para me enviar tudo muito, muito encaminhado, então foi bem legal de trabalhar junto com ela. A questão da edição, daí o Marcelo pegou junto para inserir as vinhetas iniciais e finais, né? E aí ficou aquele resultado que todo mundo conheceu, né? Eu acho que foi Libras que foi citado várias vezes, e o pessoal ter como base para a gente seguir um modelo. E é isso, gente, assim, o que eu posso acompanhar, o que eu posso acrescentar, né, contribuir também para uma melhora para as próximas demandas, né, eu acredito que o que eu achei, assim, de mais dificuldade foi questão de referências mesmo, né, como eu estou caminhando ali com o pessoal de design, né, que é bem mais visual também, né, trabalha questões de mídia, assim, eu senti falta de... nos materiais, tanto em textos quanto em PPTs, eu senti falta de referências, sabe? Materiais bons, mas quando acabava o conteúdo, eu ia, opa, tá, mas da onde veio isso, né? Qual é a referência disso? A gente, então, sente falta dessa parte mais metodológica, assim, né, com base em ABNT, essas coisas. E a gente sabe que foi tudo produzido também no calor da hora, né, na pandemia, os professores fazendo como podiam fazer, e então... essa foi a dificuldade que eu achei maior, sabe? Porque em relação a conseguir o compartilhamento, eu achei tranquilo, né? Enquanto colocar lá na planilha também, as videoaulas fluindo, assim, né? A gente ainda está indo no processo de cultura surda lá, ainda revisando legendas, ainda o pessoal está trabalhando com as interpretações, né? E edição, mas está caminhando. E eu acho que a gente também se preocupou em como como ter essa responsividade, né? Tanto no computador a gente abre e está de um jeito, mas a gente vai daí para um smartphone e vê que está de outro, e aí essa coisa do vídeo funcionar legal também foi um desafio, assim. A gente continua aí, né? Não terminamos o trabalho. Eu agradeço bastante o apoio do Marcelo, que ele está aí sempre me ajudando, e também a galera ali no bate-papo, né, onde a gente consegue tirar umas dúvidas. É isso, gente, fico também aí à disposição para qualquer dúvida e perguntas, tá bom? Parabéns, Verônica, Marcelo, Roberto, Caroline, toda a equipe que está trabalhando tanto com as questões de Libras, quanto também no eixo desenvolvimento educacional e social. Ótimo trabalho. Vamos em frente com o eixo produção cultural e design, que é o último da tarde de hoje. E não vou me delongar, vou passar já direto para a Renata, não sei se queres compartilhar alguma tela, se vai fazer uma fala. Caso vá fazer uma fala, o Roberto já consegue tirar a apresentação ali Isso, muito bem. Tudo bom? Boa tarde para todos. Eu
fico super feliz de estar nesse projeto. Eu queria que não acabasse, adoro trabalhar nessa produção de materiais, assim, e agora assistindo a apresentação de vocês, parabéns mesmo, tem muita coisa legal sendo feita. Eu queria começar dando só, assim, os parabéns para a equipe toda, e principalmente para a Glória, assim, que conduziu tão legal e nos estimulou tanto a conseguir fazer um trabalho tão amplo, com tanto material produzido. E eu trabalho no eixo de produção cultural e design, e a gente acabou dividindo, eu desenvolvi mais a parte relacionada com produção multimídia, comunicação visual e design, e a Carolina ficou mais relacionada, trabalhando com material relacionado à moda, porque tem vários cursos sobre moda no IFSC e muito material também. Então, a gente acabou dividindo, eu vou só falar um pouquinho, mostrar um pouquinho o que a gente conseguiu desenvolver na parte de design, e a Carol mostra depois o que eles fizeram em moda. Como eu sou da área de design, a minha preocupação, assim, eu não consigo fugir muito de entrar dentro do material dos professores e me envolver com os detalhes do design, assim. A gente acabou trabalhando muito no design dos materiais. E o primeiro desafio que eu acho que foi importante, assim, foi que a gente recebeu muitos materiais legais, mas feitos assim, pensando para aquela aula, para aquela conversa com os alunos. Então, tinha muitos vídeos que a gente teve que entrar no vídeo e ir editando pedacinho por pedacinho, porque o professor falava com a turma, né, na próxima aula, ou quando a gente voltava no nosso campus, no estúdio, tem tal equipamento, ou naquela atividade, a gente falava muito com os alunos sobre o momento, né, falando da pandemia, então esse material ficava inútil para se reaproveitar, ou para outro professor aproveitar. E outra questão que surgia também, quando a gente recebeu esses materiais, é que cada um tinha um design completamente diferente, e a preocupação da equipe e de todos os designers que trabalharam, né, era conseguir dar uma unidade para isso. Mesmo que a gente colocasse, né, abertura e tal, eram materiais muito diferentes. Outro problema era que a gente, por exemplo, pegava o material de comunicação visual, seria usado em cursos de graduação, em cursos técnicos, e as ementas desses cursos também eram muito diferentes. A gente teve que, assim, organizar esse material de forma que ele pudesse ser mais aproveitado, né? E de forma que não fosse um repositório de conteúdos. E também a questão que no nosso campus a gente tinha uma preocupação muito grande de que o material realmente fosse produzido para ser bilíngue e acessível para os estudantes surdos. Então, a gente começou a trabalhar, já no início, assim, a preocupação era o que a gente vai fazer com esse material que a gente está recebendo, né? Como que a gente vai entrar nesse conteúdo, nesse material? Por exemplo, a gente recebeu muitos materiais de composição, por exemplo, né? Então, tinham vários PowerPoints sobre isso. A gente poderia colocar vários sobre o mesmo tema, mas a gente não ia conseguir traduzir tudo e o professor ia ter que escolher. A nossa ideia não era fazer um repositório, né? Era fazer um material que pudesse ser aproveitado de forma mais integral. Então, a gente entrou mesmo nesse material, entrou nos PowerPoint lá, selecionei, assim, por exemplo, vários que tinham. Eu vou compartilhar a tela só para mostrar os problemas enfrentados aqui, e vou falar bem rapidinho aqui. Por exemplo, nos materiais na parte de design, a gente tinha muitos materiais com design completamente diferente, uma abordagem completamente diferente. Opa, não entrou aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Mas, às vezes, abordando o mesmo assunto. Então, a gente acabou, por exemplo, aqui sobre composição, de um professor com esse design, de outro professor abordando o mesmo tema com esse design, de outro professor com esse design. Só que outro com esse design, né?
aqui a gente está mostrando 4 PowerPoints. Então, eu acabei entrando muito no conteúdo desse material também, para poder trabalhar uma forma que fosse útil para que a gente conseguisse reunir isso num material para ser traduzido e que abordasse todos os aspectos que foram traduzidos ali. Então, a gente entrou no design e no conteúdo, né, discutindo com os professores e fazendo propostas de organização disso. Em todos esses materiais, a gente tentou deixar sempre um conteúdo, seja videoaula, PowerPoint. PowerPoint também teve um outro problema, que eu acho que foi um desafio, que era a gente conseguir... o que fiz isso? Esqueci que fez o PowerPoint. Referenciar as imagens, Renata? Não, era... Quem assiste pudesse entender o que o... Isso. queria passar. Porque os PowerPoints, às vezes, vêm, o professor prepara o PowerPoint, esqueci, para dar para a sua própria aula, né? Então, ele vem com as imagens e ele já sabe o que vai dizer, não é? O outro professor não tem muito como usar esse material, porque ele vê a imagem, mas ele não sabe como usar, e também não serve muito para autoaprendizagem, porque os alunos vão pegar um material com imagem sem muitas referências. Então, a gente trabalhou muito assim, pegar um PowerPoint, buscar as referências, estudar aquele material ali daquele livro e colocar alguns textos no meio do PowerPoint para que ele fosse significativo, né? E, bom, isso é o que a gente acabou fazendo, mas um dos desafios iniciais era mostrar o que a gente vai fazer, né? Para os próprios professores que não sabiam muito do que se tratava isso. Então, a gente trabalhou começando a entender o que era o PQANP, trabalhando na identidade visual do projeto. E aí, eu acho que isso foi um momento, assim, que para nós clareou um pouco, pelo menos para mim, quando a gente estudou o que era o projeto, como é que a gente ia trabalhar, e chegar nessa marca do projeto, né? Que a ideia era que a ANP, todo mundo estava envolvido com isso, todo mundo sabe do que se trata, mas o programa de qualificação, a gente trabalhou com a ideia de criar tipo um binóculozinho, uma lupa, né? O P e o Q fazendo esse olhar, assim, que é um olhar, né, para dar um detalhe, a preocupação dos professores, assim, pô, eu vou disponibilizar o meu material e o que a gente vai fazer? O que significa o nosso grupo qualificar o material do professor? Eu tinha uma preocupação muito grande, assim, da gente não ter a pretensão de achar que vai melhorar o material do professor, né, porque já estavam muito bons. Só que essa qualificação é organizar para que ele possa ser usado por outros, para que ele possa ser aproveitado em outras circunstâncias e que ele possa ser organizado apresentando no ambiente virtual, assim, qual é o objetivo, qual é a ementa, quais são as habilidades e competências, quais são as atividades relacionadas, né, fazendo uma seleção disso e deixando ele de forma mais útil mesmo para os professores que estavam trabalhando. Então, a gente fez, acho que não tanto quanto outras equipes aí que fizeram uma produção muito legal, a gente desenvolveu alguns ambientes, e eu só, ao invés de falar aqui do material, eu convidei alguns professores que quisessem participar ou dar opinião. Aí eu convidei a professora Janaí, que foi a que teve disponibilidade nesse momento, para mostrar o ambiente aqui, ela dizer o que ela achou, como é que ela está utilizando, que ela trabalha também nas disciplinas relacionadas com linguagem visual. Outra unidade curricular que a gente trabalhou foi a de fotografia, e a gente buscou sempre, assim, apresentar a unidade curricular, apresentar cada videoaula e criar algumas coisas que os professores já usavam, assim, algumas chamadas, algum material que pudesse atrair a atenção do estudante, oferecer um material didático. A gente contou com aulas na área de fotografia de uma professora do campus Florianópolis, a Deise, muito legais, assim, muito espontânea na apresentação, ela, né, isso acho que foi muito, contribuiu muito para o trabalho. E em cada material desses,
a gente foi construindo uma apresentação, o material e uma atividade e materiais complementares. Tinha muita coisa, a gente acabou resumindo. Por exemplo, aqui, os livros de dicas são os PowerPoints, que a gente reuniu num único material, porque tinha muita coisa. Então, tem o material, por exemplo, aqui, só mostrar esse aqui, e vou deixar a Janaína da opinião dela. Por exemplo, em composição, que eu mostrei aquele exemplo, na unidade de fotografia, tem uma videoaula, tem duas videoaulas, nesse caso, e tem uma apresentação que a gente reuniu vários PowerPoints com a tradução de Libras, o que eu acho que é muito legal, assim, foi um trabalho muito bacana da equipe de tradução e do Marcelo, foi um trabalho que que eles contribuíram, assim, demais, se envolveram muito para pensar realmente como pode ser acessível o material, atividades e materiais complementares. Então, em todos esses ambientes que a gente construiu, se procurou sintetizar, assim, deixar pronto para que os professores possam usar e editarem, trabalharem a partir disso. Não sei se falei demais, mas só ver se a Janaí quer mostrar. Eu posso abrir aqui, Janaí, se tu quiser. Pode abrir aí, Rê. Eu abro aqui de linguagem visual, por exemplo, que é o que ela vai trabalhar, né? A gente fez um ambiente que mostra aqui as atividades e a produção. Deixa eu colocar, acho que assim dá para mostrar todos juntos. Seja bem-vinda, Janaí. Eu vi que a Mara Rúbia também, da área de moda, está conosco, que são professores, né, que participaram aí das atividades do Eixo, então, muito bem-vindos os professores. E, então, vamos poder ter um feedback, assim, né, de uma professora que não estava diretamente vinculada ao programa, mas se vinculou, e não sei se você tem possibilidade de utilizar o material nas suas aulas, como é que está a sua previsão? Então, boa tarde a todos. O meu sinal é esse, né, em língua de sinais, que a gente, quando pertence à comunidade surda, a gente sempre se apresenta com nome, né? Meu nome é Janaí, eu sou professora de artes visuais do campus Palhoça Bilíngue, e esse é o meu sinal. Eu não vou fazer ainda a minha audiodescrição, que eu costumo fazer também, né, para não perder muito tempo aqui. Então, gente, assim, esse material, para mim, assim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Para mim, ficou, assim, maravilhoso. Para mim, foi, assim, um exercício de empatia mesmo, sabe? Num momento tão triste que a gente está vivendo no país, em todos os sentidos, você ter um material que ele vai poder ser acessado, sabe, pelos meus alunos, por 10 milhões de surdos, sabe, que vão poder depois estar acessando esse material, né, no Brasil, no último censo do IBGE, né, só em Santa Catarina a gente tem 180 mil surdos, né, então, assim, vai ser muito, assim, emocionante, sabe, eu já vou começar a usar nas minhas aulas, né, então estava esperando ainda terminar essa etapa para já utilizar, então, assim, eu vi que é um trabalho, assim, de pesquisa minucioso, um trabalho de realmente pensar no olhar do outro, né? Porque nós estamos acostumados com uma sociedade que é vidente e com uma sociedade que é ouvinte. E todos nós podemos, futuramente, nunca se sabe quando nós vamos, de repente, perder a nossa visão ou perder a nossa audição, né? Ou qualquer outra questão. Então, pensar no outro, para mim, foi muito importante, assim, sabe? Porque sempre as minhas aulas eu procuro incluir os surdos e ouvintes. Eu tenho turmas mistas no campus Palhoça Bilíngue, para quem não tem muita familiaridade, nós temos turmas somente de surdos no ensino médio, nós temos turmas no ensino superior, onde acontece de alguns surdos estarem inseridos em classes com alunos ouvintes. Então, é preciso você pensar atividades que esses surdos se sentem representados e que os ouvintes também estejam ali, né? Então, para mim, assim, esse material, assim, eu fiquei muito emocionada, assim, ficou maravilhoso, sabe? É um material que eu vou utilizar
tanto no ensino médio quanto no superior, assim, em palestras, em várias coisas, assim, eu tenho muito a agradecer, assim, ao grupo. Muito obrigada, Janaí. Que bom, Janaí, que bom que vai ser útil, assim. Bom, eu acho que eu vou passar para a Carolina, acho que a Carolina também está aí. A gente está fora de tempo e sobrou, na verdade, agora são 16 horas, então eu peço que os participantes, se puderem ficar mais alguns minutos para ouvir a apresentação da Carolina e da Mara Rúbia, eu agradeceria se tiverem condições de ficar mais uns 10 minutos, passado do nosso horário previsto. E obrigada, viu? Desculpem se eu fico interrompendo, mas é pela questão do tempo para todos. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, é uma honra, né? Poder estar presente, que já não participo mais do programa, mas fui convidada, então fiz questão de fazer esse esforço para estar aqui, apesar do atraso, me perdoem. Mas estou compartilhando a minha tela, vou procurar ser breve. E nós começamos, então, eu sou a professora Carolina, coordenadora junto com a Renata do Eixo Produção Cultural e Design, e uma das primeiras ações que nós tivemos foi dividir, então, e selecionar e estipular, né, três assuntos para a área de moda, onde eu estaria coordenando, quatro para a área de moda e 4 para a área de design, que ficaram com a Renata. Então, nós desenvolvemos, aqui eu estou com a janela do YouTube aberta, 201 vídeos. O nosso eixo, né, a nossa área de moda, ela é muito prática. Nós não tivemos professores inscritos com material teórico, nós temos também história da moda e vários outros assuntos teóricos, mas acredito que, né, todos são mais voltados para a área prática, então o nosso acabou sendo forte a parte de vídeos, com 201 vídeos captados, editados e tudo mais, publicados. Então, nós temos 4 salas, e uma de desenho de moda, por exemplo, com estudos, né? Esse aqui, por exemplo, a técnicas de ilustração. Então, nós estipulamos a hora, carga horária para esse estudo, os objetivos, e uma palavra para cursista para direcioná-lo, ele, aqui dentro dos estudos, né? Eu trabalho há 8 anos no IFSC, não tinha nenhuma experiência em trabalhar, assim, com grupos heterogêneos, né, de vários campos, então, eu tenho a impressão, mesmo trabalhando aqui em Gaspar e não sendo muito envolvida com a gestão maior e reitoria e tudo, que foi um ganho para a instituição absurdo. Eu tenho a impressão que nós saímos das 4 paredes, das salas de 4 paredes, e hoje o nosso material, ele pode ser acessado no mundo inteiro, né, as nossas aulas, que são de qualidade também imensuráveis, né. Os professores também, eles puderam realizar, depois a Mara vai falar um pouquinho, grandes desejos de qualificar os seus materiais. Um ganho absurdo também, no meu ponto de vista, foi de conhecimento das pessoas. Eu não conhecia quase ninguém com quem eu trabalhei, e a gente fez laços, né? Acredito que futuros trabalhos estaremos nos envolvendo com muito mais facilidade, já sabendo quem sabe fazer o quê, os meninos do design, os professores, os outros coordenadores do programa. Então, acredito que foram 2 grandes ganhos que vale ressaltar para a instituição e pessoal, como conhecer outras pessoas, porque aqui a gente acaba conhecendo só quem é do campus, o campus também não é muito grande, então foi maravilhoso nesse sentido. Espero que tenha outras oportunidades, né, outras versões aí, outras do programa.
Agradeço de novo e gostaria de chamar a Mara para, como professora da moda que se envolveu, acho que foi a professora que mais se envolveu, enviando maior quantidade de material. Nós trabalhamos muito próximo, né? Acomodei bastante ela, e ela contribuiu muito, uma pessoa muito empolgada, né, com essa oportunidade, com o que a gente desenvolveu. Então, se ela puder estar trazendo um depoimento breve também, como visão de professora, né, como foi para ela e para os seus materiais e para sua vida aí docente, eu agradeço. Obrigada. Oi, Prof. Mara. Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, eu sei que o tempo é curto. Então, assim, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de evidenciar, assim, a parceria e como tem sido gostoso esse trabalho, né, colaborativo, de cocriação, realmente. Como a Carol falou, assim, a gente realmente ampliou os horizontes, né, nós temos o curso de design de moda em 3 campos, e as unidades curriculares são muito similares, né, tem alguns conteúdos que são os mesmos até, e a gente nunca tinha parado, na verdade, para dialogar sobre. E agora com essa necessidade, né, de estar alinhando a matriz curricular dos cursos e tudo, realmente é um ganho muito, muito grande. Então, assim, eu quero dar os parabéns, em especial, né, a toda a equipe, mas em especial para quem eu tive mais perto, que foi a Carol, né? Ela, sim, foi incansável, super companheira, parceira, sempre estimulando a gente, né? A Franciele, que também incomodei um monte, né, Fran? E a gente manteve, assim, sempre todos, né, as portas abertas para estar dialogando, acho que por isso funcionou super bem. A Eduarda também, o Wellington, que coordenou aqui em Jaraguá. Tive contato mais superficial com outras pessoas, mas todos sempre foram super colaborativos, contribuíram com orientações. No início nós tivemos reuniões semanais, né, Carol, que a gente trabalhou 4 itens, eu leciono 3 das disciplinas, né, modelagem tridimensional, a modelagem plana e o desenho. Então, eu sou uma pesquisadora, realmente está no sangue, eu acabei o mestrado em 2018, então, eu tinha muito material, a gente desenvolveu 2 sites, tem um site que justamente é a Mulagem em Libras, que foi desenvolvida pela minha colega aqui do campus, a Cristiane Albano, que é intérprete, né, também, e esse material era para ser um material, por exemplo, né, de apoio para os nossos estudantes, os surdos, e também para os videntes, que na pesquisa dela a gente percebeu que poderia, né, ser útil. Então, esse material, no momento do Covid, ele deixou de ser material de apoio e foi realmente o veículo, né, que nos possibilitou repensar as aulas, embora a mulagem necessite, por exemplo, de um corpo, a gente conseguiu avançar, nós desenvolvemos manequins, os alunos costuraram, receberam um kit em casa, costuraram em casa, então foram avanços muito grandes mesmo, assim, né, a gente ultrapassou aquilo que poderíamos pensar, assim, seriam disciplinas, por exemplo, que não teriam condições de ser ofertadas, né? E o desenho, em 2020, eu realmente enlouqueci na produção de vídeo, foi bastante difícil, a gente teve que aprender na prática, né? E, infelizmente, a gente não tinha o PQAMP naquele momento, mas também o pessoal da Cefead foi, assim, muito legal, fizeram capacitações, nos ajudaram, e a gente foi aprendendo a melhorar esses vídeos, e esses vídeos que foram, na verdade, né, com muito amor e muita dedicação, obrigada a Fran, Eduardo e Carol, né, foram revistos e tratados, então, para estarem fazendo parte desse programa, né. E no finalzinho ali, a Carol, eu acabei me afastando em abril para o doutorado, e eu falei, não, Carol, vamos terminar, não gosto de deixar as coisas assim, né? E então eu só gostaria de deixar claro que essa relevância é para além do meu uso como professora ou dos estudantes, né? Mas, por exemplo, eu me afastei. Aí, então, os professores que entraram como substitutos ou que assumiram as minhas disciplinas, nesse momento têm condições, né, de ver
de ter esses materiais de apoio, pelo menos para iniciar algo, né? Porque é difícil a gente ter essa questão de entra e sai de professor, é complicadíssimo mudar o método, mudar a linguagem totalmente assim, né? Então, às vezes, os profs que estão lecionando agora, eles utilizam material e aí complementam, né? Ou vice-versa. Então, eu queria agradecer muitíssimo, né? E estou super disponível aí para que eu puder contribuir, embora esteja afastada, mas gostaria de agradecer imensamente a todos os envolvidos nesse projeto, nesse programa, tá bom? Um beijo grande para vocês e espero que a gente realmente continue, pelo menos nas pesquisas e na escrita aí, contando, né, como que está sendo essa experiência. Obrigada, Carol, um beijo grande. Obrigada também, Mara. Eu vou encerrar a minha fala, né? Porque a ideia era mostrar um pouquinho e trazer também o depoimento de uma professora, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, Carolina e Mara, pela presença de vocês no encontro de hoje, e eu acho que, em função do avançado da hora, a gente vai encerrando por essa tarde, não dá vontade de parar, mas estamos já um pouquinho, 10 minutos de atraso, e amanhã nós continuamos a partir das 14 horas com o relato dos demais eixos. Vou procurar fazer uma compilação do que nós fizemos hoje, vou fazer uma edição para a gente fazer um vídeo curtinho, porque foi realmente emocionante assistir a concretização dos resultados nas palavras dos colegas que falaram na tarde de hoje. Certamente temos muita coisa a divulgar, a apresentar, muitos resultados. Então, um abraço, boa tarde e até amanhã.